Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus, de segunda a sexta-feira, 1 hora de debate sobre o agronegócio. Nos destaques do programa dessa segunda-feira, dia 8 de setembro, a gente vai falar de assuntos importantes e um deles, os impactos de uma guerra comercial. A gente já falou bastante sobre isso por aqui e mais uma vez, e agora com dados mais concretos, a gente vai ver impactos daquela guerra comercial entre Estados Unidos e China, já que está acontecendo um efeito inédito daquela guerra das tarifas ali que aconteceu alguns meses atrás. A colheita da soja está começando nos Estados Unidos e a China não conseguiu vender até agora nada. Os Estados Unidos não conseguiu vender nada para a China. Ou seja, eles começam a vender a soja com 0 quilo vendido à China e o Brasil acaba tomando proveito disso, né? Essa informação está na CNN, a gente vai debater ela daqui a pouquinho um pouco sobre isso. A gente vai falar também no programa de hoje que as exportações de ovos também tiveram aí uma diferença, teve um aumento nas exportações, cresceu 71% das exportações de ovos já no mês de agosto, e isso, por mais que não tenha uma ligação direta com o tarifaço, mas também tem uma ligação ali. O Brasil ele reduziu as exportações para os Estados Unidos, porém conseguiu aí recuperar mercados, Emirados Árabes, também conquistou o México aí, então isso tudo ajudou a equilibrar e a gente está com números positivos. Vamos falar sobre isso e também, olha, ontem os produtores de várias regiões do Brasil, principalmente no estado de Mato Grosso, né, o principal produtor de soja do país, já estavam liberados a colocar aí a soja nos seus terrenos aí, né, a cultivar, a semear a soja para essa safra 25-26. Eles estão autorizados, mas tem uma coisa que segura, né, precisa de chuva, tem um nível aí de umidade do solo para que tenha mais garantia, para que o produtor não perca. Então a gente fala sobre esses assuntos, eu já chamo minha amiga Daiane Kirnev, ela que é especialista em agronegócio, né, Daiane, mais uma vez conosco aqui, obrigado pela sua presença, e não basta só a janela, né, o período do vazio sanitário ter acabado, o produtor precisa também de uma ajudinha de São Pedro aí. Boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite, vocês telespectadores. A gente tem uma série de quesitos aí para cumprir, né, Jossan, para começar o plantio. Eu sei que já tem produtor com o pé no acelerador aí, esperando, que já está com a semente dentro do trator, da plantadeira. Só está esperando os pinguinhos de chuva, e é por isso que a gente vai ter uma entrevista já, vou fazer o convite para ele daqui a pouquinho. Vou fazer o convite para você, telespectador. Vamos debater o agronegócio junto com a gente? Bom, amigos e amigas, não é novidade para ninguém, a gente debate o agronegócio todos os dias aqui, Daiane. E na semana passada a gente chegou a comentar o fim do vazio sanitário da soja, produtores aí prontos, né, para começar a semeadura, porém precisa de uma chuvinha. E aí tem outros, se é que a gente pode dizer assim, problemas que o produtor ele tem que estar de olho, os custos de produção, mas ainda assim há expectativas boas para essa próxima safra. A gente está aí com projeções muito boas por mais que a gente tenha uma área cultivada, o aumento dela bem tímido, de apenas 1,2%, a produção deve crescer 5,3%, mesmo com a área cultivada crescendo apenas 1,2%. Isso representa tecnologia, representa um pouco mais de esforço também do produtor rural para garantir números como esses, né, Daiane? Exatamente, Jossan. Para a gente chegar um patamar de crescimento sem aumentar a área, com certeza melhorou em produtividade, né? A gente vai ter uma melhora na tecnologia, muitas vezes, que facilita isso. E também o produtor já vem investindo no solo, né? Colocando na poupança do solo dele fertilizantes. Então,
muito embora às vezes com os valores um pouco elevado e esse ano reduzindo um pouco, talvez alcançamos aí um novo recorde. Então vamos convidar para fazer parte aqui dessa bancada digital o Diogo Balistieri, que é produtor rural e mais uma vez topa participar conosco por aqui. Obrigado, Diogo, mais uma vez por aceitar nosso convite, chegar aqui conosco. Primeiro eu vou te dar uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite, Daiane. Obrigado e mais uma vez pelo convite, estar participando e informando aí um pouco mais dos nossos produtores. Diogo, valeu. Vamos lá então falar sobre expectativas. Claro, ontem o período do vazio sanitário acabou no sábado, dia 6, ontem, dia 7, dia da independência, já estava liberado o produtor no estado de Mato Grosso para colocar a semente no chão. Porém, a gente falta chuva. Vamos começar falando primeiro de chuva, porque a gente ainda não está com o grão lá semeado. Então a primeira coisa que a gente precisa é de chuva, de São Pedro dar uma ajudinha. A gente já conversou, eu e Daiane, por aqui, e tem algumas expectativas, aí, principalmente para o estado de Mato Grosso, de chuva agora a partir da metade do mês para frente, né? Você que também é associado da ProSoja e faz parte também aí, né, da diretoria da ProSoja, né, da tua regional, vocês acabam também participando, buscando dados que estão ligados ao IMEA, que é o Instituto Mato Grossense, né? E aí eu queria te perguntar qual que é com os dados que você tem acesso, o que se espera sobre chuva e que o produtor, pelo menos da tua região, de Itapurá, espera de chuva para começar de fato essa corrida aí. Bom, Jossan, como mesmo você falou, nós da ProSoja baseamos aí praticamente a maioria dos nossos dados pelo IMEA. Então, o IMEA tem visto e tem feito os levantamentos, vendo aí uma normalidade, uma neutralidade dos efeitos de Laninha, do El Niño. Então, com isso, teoricamente, teríamos umas chuvas um pouco acima da média. A gente sabe que na prática, quando se trata em previsão de chuva, então ela pode mudar conforme os dias vão passando. Então, vem outras frentes frias, vem mudanças do clima, tipo, de uma semana para outra, o clima pode mudar. Mas, damos início com essas notícias. Como você falou, agora dia 7 de setembro, liberou o vazio sanitário. Hoje já temos notícias de produtores que plantam em pivôs irrigados, já deram início. Então a safra mato-grossense já pode-se dizer que já foi dado o início, no caso hoje, segunda-feira. E a expectativa é que se tenha com essa previsão de chuva, dessa normalidade, você tem um aumento aí nos índices, de chuva, né? Um pouco aí acima da média dos últimos anos. Que ela se comece aí a partir de meados do mês e que tenha aí bons acumulados para assim aí o produtor poder dar início no plantio. Muito bem, Daiane. Comentado que ele acompanha o IMEA, e às vezes a gente acompanha o IMEA ou o clima-tempo, a gente fica meio em dúvida, né, Diogo, se vai começar, era para começar agora dia 9, aí agora já veio novas expectativas que são mais para o final do mês, lá pelo dia 20. Mas o que eu vou te perguntar, Diogo, quantas chuvas em média, quantos milímetros mais ou menos que a gente precisa para dar uma largada com segurança no plantio de soja? Olha, logicamente que varia muito de manejo de produtor para produtor. Sabemos aí que tem produtores que têm uma palhada muito boa, solos mais argilosos, que com um índice menor de chuva já que se consegue aí dar um início. Vamos dizer, 2 chuvas aí de 10, 20 milímetros, você já consegue ter aquela umidadezinha aí para o soja começar a germinar. Logicamente, sempre pensando e sempre olhando a previsão do tempo. Você larga a semeadura com umidade do solo, mas já com uma previsão de chuva para frente. Sabemos aí que os custos
dessa semeadura, né, desse primeiro momento, já são muito altos, praticamente aí 1/4, 1/3 do custo da produção aí dá-se no início aí com a semeadura, com as sementes e os tratamentos que são feitos nelas. Então o produtor acaba tendo esse cuidado aí, de realmente semear a partir de ter uma umidade muito boa. Então ela varia muito, como eu falei, de questão de solo e questão de palhada. Mas uma umidade boa aí acima dos 50 milímetros, uma chuva aí que vai te dar uma garantia, uma certeza aí de germinação da semente. Pode ir, Daiane. Quando a gente fala em início de plantio, né, você falou sobre o risco, né, de plantar muitas vezes só com a primeira chuva. O que eu queria saber de você também, se basta ter esses 40, 50 milímetros, ou se a gente precisa de uma regularidade. E quando que é um prazo assim, que é limite para a gente ter uma boa janela para o plantio de milho também não ficar prejudicado nisso? Como eu falei, a gente tem que sempre se larga o plantio, mas já olhando as previsões para os próximos dias. Você não tem como. Hoje a agricultura do Brasil ela está tão tecnificada e com custos tão elevados, a gente não pode errar. Então, já planta as primeiras chuvas, o produtor costuma aproveitar elas, é onde a gente consegue tirar as maiores rentabilidades, são nessas primeiras áreas plantadas, por questões aí de pragas, de doenças, que acabam tendo uma pressão menor nessas primeiras áreas. Você, consequentemente, consegue tirá-las mais cedo, e aonde também lá à frente, já pensando, como a Daiane falou, no plantio do milho. Você tem uma rentabilidade e uma produção maior nessas primeiras áreas, nesses primeiros plantios do soja. Lá à frente você consegue ter uma melhor produção no milho safrinha. Já pensando na janela, que não pode se estender até, no máximo, aí, final de outubro. Pensando em ter uma janela adequada para o milho safrinha. Diogo, ultimamente eu e Daiane, também seu Bianco, a gente tem discutido bastante aqui sobre investimentos, não somente porque uma coisa que já acontece há muito tempo no meio do agronegócio, da agricultura, são aquelas visitas de campo, aqueles dias de campo, que as vendedoras de semente vão lá e mostram, né, uma coisa ou outra, mas hoje a gente tem visto um trabalho mais dedicado de consultoria de solo, que a gente até falou esses dias por aqui também. Enfim, são várias buscas por inovação, por tecnologia, isso tudo para melhorar, claro, a produtividade, talvez para ter mais lucro, etc. Como eu falei antes, a nossa área cultivada, segundo dados do Safras e Mercado, a gente está com uma expectativa, segundo a Safras e Mercado, a expectativa de aumento de área cultivada 1,2% e a produção crescer 5,3%. Ou seja, do nada não é. Tem investimento sendo feito por aí. Você sente assim que o produtor, de maneira geral, ele tem buscado por novas tecnologias, por inovação, para aumento de produtividade? Como nós ia falando, na verdade, assim, em meia, há tempos atrás, passou um informativo, onde seria um aumento de área de 1,6%, aumento de área, aí praticamente 13 milhões de hectares semeado no Mato Grosso, mas com uma redução de até 6% na produtividade, justamente por conta aí dos investimentos. Sabemos que os investimentos do ano passado para esse até não se levaram tanto, mas a questão do dinheiro ficou mais difícil, do financiamento ao produtor aí, taxas de juros cada vez mais elevadas, então você acaba retraindo investimentos, tanto aí de maquinários, insumos e toda essa tecnologia, como você mesmo falou, as pesquisas estão aí dia a dia melhorando, tendo mais opção para o produtor tecnificado aí que investe em tecnologias. Então você, com essa dificuldade aí do recurso, ou de até mesmo do ano passado aí, que a gente teve uma safra muito ruim, produtores vêm, vamos dizer, endividados,
com muita dívida em banco, parcelas aí começando a atrasar, é coisa que preocupou a entidade. Já foi feito um trabalho, um levantamento sobre isso, ainda a gente não tem esses dados. O endividamento do produtor está muito alto, não somente o levantamento que a ProSoja fez, mas outras entidades, mostra que houve um acréscimo no endividamento. Então, devido a isso, se acredita que tenha uma diminuição nos investimentos e, consequentemente, aí, uma diminuição na produção média do estado. Tá aí. Os números aqui que eu tenho aqui do Safras Mercado é referente ao Brasil inteiro. Você está falando isoladamente do estado de Mato Grosso. Estou falando de Mato Grosso. Mato Grosso é um acréscimo de 1,6% na área, uma redução na produtividade. Também por conta do ano passado, acredito, Jossan, os produtores aqui do estado tivemos uma média histórica aí, se eu não me engano, 65 sacas por hectare. Então foi uma média bem acima dos outros anos. Então, devido a isso, também acredito que eles voltaram, fizeram as contas aí com a redução do investimento. Mas aí, lógico, aí quando você pega a nível Brasil, você tem um acréscimo aí por conta das outras regiões que tiveram problema aí. Foi o caso aí do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, aí que teve umas percas por clima seco. Daiane. Diogo, quando você fala da diminuição do investimento, a gente teve notícias, né, de que o fertilizante há meses atrás, uns 3 meses atrás, subiram significativamente, o que levou alguns produtores, inclusive, a reduzir a quantidade, né, que ia investir esse ano no seu pacote. Você acha que essa diminuição pode gerar alguma perda significativa? Porque, assim, a gente já está com um fenômeno de endividamento e hoje a produtividade tem que ser muito alta para cobrir os custos, né? Você acha que isso pode gerar um fator que pode aumentar o problema do endividamento do produtor? Bom, a gente analisa o seguinte: esse ano a gente já vem numa recuperação aí, falando recuperação financeira. Desse ano para o próximo ano, agora a safra 25-26, a gente continuar nessa recuperação. Então, logicamente, que vai depender aí muito da safra, como ela vai se comportar. Sem o início, aí a gente nem começou a soltar a semente no solo, mas a gente já tem as projeções, né, que vai ser uma safra razoavelmente boa, com custos estáveis, mas o único problema é dos anos anteriores, que a gente veio de uma safra aí 23, 24 muito ruim, uma safra aí que praticamente Mato Grosso, se eu não me engano, fechou em 46 sacas a média por hectare, então bem abaixo aí da média histórica. Isso é o que acaba preocupando o setor. Mas, como eu falei, a gente vem numa melhora no setor. Logicamente que vai depender muito aí do clima, se comportar do jeito que as previsões estão falando aí, de um clima favorável aí, principalmente nesse início da semeadura, a gente vem, o próximo passo, os investimentos aí que com certeza deram uma recuada, mas na questão do endividamento, acredito que vai ter uma melhora, vai ter uma melhora aí significativa na diminuição do endividamento. Daiane, pode continuar. Jussa, vou falar para o Diogo também, se existe alguma expectativa por parte da ProSoja. Eu sei que parece que vai ter até um evento com relação a endividamento. Esse evento vai ser voltado para o produtor também, para ele ter mais condições, né, de saber um pouco mais do que fazer? Sim, como eu falei, a ProSoja já vem se movimentando há algum tempo, justamente para não esperar o problema do endividamento, vamos dizer assim, se concretizar da forma que se concretizou no Rio Grande do Sul. Sabemos que há uma diferença, lá foi impactado por, além do clima, a questão financeira, a questão de dólar, a questão de juros. Então, o Rio Grande do Sul foi uma soma de fatores aí que
deixou eles nessa situação. O Mato Grosso também, ano passado, como eu falei, teve um problema na colheita do soja, principalmente do soja, que acabou se endividando, o produtor endividando. Aí a ProSoja antecedendo, já prevendo problemas futuros, já acabando achando uma saída aí para o produtor em fazer esse diálogo aí com as empresas, os bancos, no caso, né? E com alguns outros setores da comunidade para já minimizar esses problemas, esses impactos. Tá certo. Daiane, tem mais uma pergunta, né, Daiane? Diogo, eu queria só pedir que você deixasse um recado aí para os produtores rurais, que parece que, apesar de todos os problemas no passado, o nosso futuro é próspero, né? Já vem boas previsões aí de chuva aí, e previsões boas, né, Diogo? Sim, eu acho que o recado é esse, né? O produtor tem que fazer o dever de casa, começar aí. A gente sabe que não depende somente do dever de casa e também depende aí do São Pedro, depende da chuva, mas se o produtor ir fazer a continha dele bem feita, travar os custos de produção, tentar aí um financiamento, um juro um pouco reduzido, acredito que esse ano aí, pelas previsões que a gente tem, vai ser um ano, com certeza, de recuperação. Como falei, esse ano, safra aí 24, 25, já foi um ano de produção boa, mas com um endividamento aí que veio do outro ano. Então a gente vai ter mais um ano de fôlego aí, essa safra 25, 26, bem provável que a gente vai ter ótimas produções e preços medianos. Tá aí, a gente só tem a parabenizar, né, os produtores rurais, Daiane, porque é isso aí, a gente está vendo aqui, não precisa nem falar muito, está vendo, tem que tá esperando, já pode colocar a soja na sua terra, mas não vai ainda, porque tem que esperar a chuva, tem que estar de olho nos custos de produção, para colocar tudo na ponta do lápis, para conseguir manter as dívidas em dia e para que consiga manter as contas aí no azul. Não é fácil, mas a gente segue aí parabenizando e torcendo por uma safra que venha trazer bons frutos e que seja abençoada aí para todos os produtores. Diogo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Daiane, não sei se você não se lembra, mas o Diogo, no nosso primeiro programa, ele participou conosco e o Agrodebate, ele está para completar um ano. Esse ano, na semana que vem, a gente faz um ano. Então, Diogo, mais uma vez, obrigado também aí pela sua participação. Muito obrigado, Jossan. Eu que agradeço aí, em nome da ProSoja, a ProSoja Mato Grosso, sempre desenvolvendo aí um trabalho magnífico aí a todos os produtores. E agradeço mais uma vez aí pelo convite. Muito obrigado, Jossan. Valeu, então. Daiane, sua vez também, agora, para finalizar. Me agradecer o Diogo pela participação, dizer que eu lembro, sim, foi nosso primeiro convidado, e a gente sempre ligado aí com a ProSoja, porque tem desenvolvido um papel fundamental para o produtor poder crescer, né, junto com sustentabilidade e com melhores recursos, né, afinal de contas, unidos somos mais fortes. Isso aí, Diogo. Valeu. Um abraço para você, boa safra para todos vocês. Obrigado. Falou. Galera, Daiane, vamos fazer um breve intervalo? No próximo bloco, a gente fala sobre os impactos de uma guerra comercial. Os Estados Unidos, não sei se podemos dizer que está sofrendo, mas que eles estão perdendo a China, eles estão. Eles estão em colheita da soja e a colheita começa com um feito inédito. Não foi vendido nada para a China até agora. Isso nunca aconteceu na história. Vamos lá. Fala sobre isso no próximo bloco e ainda hoje a gente fala das exportações de ovos. Cresceu mais de 70%. A gente vai falar sobre isso já já. A gente já volta.
Agrodebate dessa segunda-feira, dia 8 de setembro, está de volta e agora a gente fala sobre os Estados Unidos, sobre os efeitos que uma guerra comercial pode causar, né, os impactos que uma guerra comercial pode causar para um país. E a gente traz essa pauta justamente por causa deste momento em que os Estados Unidos iniciam a colheita da soja por lá. E até agora, segundo a CNN, 0 quilo vendido para a China. E a China é o maior comprador de soja do mundo. Então, quem não quer ter a China como cliente? Quem não quer vender para a China? Se você planta soja, você quer vender para o maior comprador do mundo. É um mercado que todo mundo vislumbra, que todo mundo olha e fala, eu quero para lá. É claro que a gente já falou também por aqui que não adianta colocar todos os ovos da galinha ali, né, num cesto só, mas é bom dividir. Mas até agora, nada de negociação. E isso, com certeza, tem um respingo, ou, se não, a principal razão para a China não estar comprando a soja americana seja aquela guerra comercial que aconteceu há poucos meses atrás, tarifa em cima de tarifa, eu coloco tanto, então eu coloco de volta. Então, isso ameaça as relações diplomáticas entre os países. E isso acende um alerta para o Brasil. Se acontecer da mesma maneira, você pode perder o cliente. Daiane Kirnev volta aqui comigo para a gente falar sobre isso, já que essa linha de pensamento faz algum sentido para você, Daiane? Eu acho que é isso, né? O Brasil tem que ficar em alerta. Olha o que está acontecendo neste momento com os Estados Unidos. Será que a gente quer que aconteça conosco? De jeito nenhum, né, José? A gente tem um parceiro comercial que é fundamental hoje, né, para a negociação de soja. As nossas exportações são basicamente exportadas para a China, principalmente, né? Nós temos mais de 90% da nossa produção de soja sendo exportada hoje em dia, né, para a China. Então, ele demanda uma quantidade que dificilmente a gente conseguiria suprir com outros países, né? Nenhum outro país teria uma demanda tão avançada assim. E hoje o que a gente tem dos Estados Unidos e da China é nenhuma comercialização, muito por conta do tarifaço. Porque se a gente for ver, mesmo que o tarifaço tenha reduzido, ainda é uma soja que fica mais caro comercialmente para os Estados Unidos, né? Para a China. Então, se está mais caro, ele procura onde tem outras ofertas mais baratas, inclusive, que é a soja brasileira. A soja brasileira já vem de um histórico de valores abaixo da americana, então justifica muito que a China mantenha, né, ou até aumente, provavelmente, essa demanda brasileira de soja. A queda de 100% dos contratos aí com os chineses está gerando, inclusive, uma onda de preocupação, de quase pânico entre os sojicultores americanos. E assim, não falando especificamente de Estados Unidos e China, etc., a gente está vendo, isso está servindo de exemplo. Eu acho que esse é o ponto da nossa conversa, né? Tudo que está acontecendo vai servir de exemplo para os próximos passos que o Brasil vai dar perante o mundo, perante as negociações, vai bater de frente com Donald Trump, vai fazer negociação assim, vai fazer negociação assado, como é que vai ser? A Associação Americana da Soja, ela disse assim, a China não tem nenhum pedido de exportação de soja dos Estados Unidos para a safra 25-26. Nessa época, em anos que as disputas comerciais não eram um problema, a China encomendava uma média de 14% de suas compras de soja dos Estados Unidos. Vamos tentar ver aqui situações que isso pode acontecer nos Estados Unidos. Daiane, digamos que a China não vai comprar, ou os Estados Unidos vai ter que correr para fazer negociação com outros países para que essa soja seja comprada, ou eles vão ter que dar um jeito, o que é muito difícil para em um ano você aumentar consideravelmente
ou desenvolver consideravelmente as suas indústrias para você conseguir fazer com que o grão seja processado ali dentro. Então, para que você tenha aumentar sua capacidade de processo do grão ali dentro, isso é muito difícil também para uma soja que já vai estar à disposição. Então, ou você vende para outro mercado, ou você dá um jeito de consumir internamente. Isso vai ser muito difícil. E se sobrar o grão dentro dos Estados Unidos, isso vai interferir também nos preços. Jossa, e agora a gente tem que lembrar de um fenômeno também. Em setembro, os Estados Unidos iniciam a safra deles, começam a colher a soja deles. Então, não ter nenhuma destinação, nenhuma comercialização é algo que deve ser muito preocupante para o produtor rural dos Estados Unidos. Então, a gente se coloca no lugar, né, se coloca na pele deles, deve ser um fenômeno assim, de desastre, né, de preocupação, porque o mercado não tem essa demanda que tem, né, chinesa principalmente, 14% é um volume considerável, haja vista que os Estados Unidos também têm uma produtividade relevante de soja, é um dos principais produtores também, e vendo a logística dos Estados Unidos, a gente sabendo um pouquinho como funciona lá dentro, os produtores quase não possuem armazém nas suas propriedades, né? Então aí vem uma outra preocupação, porque os estoques vão subir, consequentemente os preços tendem a cair muito. Salvo uma conversa, né, que eles podem ter, uma diplomacia nova, a gente não tem expectativas ainda. Mas alguns poucos sites relatam de que essa tratativa, na semana que vem, vai ocorrer uma tentativa diplomática em reaver essas negociações. Então, assim, o produtor rural ele tem que estar de olho se vai voltar essas comercialização para que a gente não tenha também uma queda nos nossos valores, né? Porque o mercado ele fica de olho nessas negociações, se vão ser viáveis ou não. E isso leva em conta, né, quem que vai ofertar melhores condições. Eu acredito que para eles voltarem a ter uma comercialização seria mediante uma redução de tarifas ou até a retirada delas. E no dia 11 de agosto, o Trump ele foi para as redes sociais. Ele gosta de fazer assim, né? Ele coloca lá nas redes sociais e o presidente aí do país que for que leia a mensagem através da rede social e que tome as medidas dele. Foi assim que ele fez no dia 11 de agosto e ele acenou, ele falou para a China quadruplicar a compra de soja diante da suposta preocupação de Pequim com a falta de alimento. Só que isso não aconteceu, tanto não quadruplicou a compra de soja quanto que reduziu para zero. E isso também, na sua opinião, Daiane, será que também não acende também um alerta? Ao invés da China estar colocando os Estados Unidos na rédea ali, porque a impressão que a gente tem é que a China também está dando um recado, não está comprando nada, ela está dando um recado dela. E faz parecer que está segurando os Estados Unidos aqui na rédea. Mas a gente também precisa lembrar que Donald Trump tem tudo. O cara ele pode fazer qualquer coisa, a gente não sabe do que ele é capaz. Existe uma possibilidade de uma nova guerra, talvez por aí, ou um acordo, no final das contas. Exatamente. O que eu vejo de demanda é que eles estão sinalizando para um novo acordo. Dificilmente os americanos não levariam isso a uma certa pressão, né? Porque acaba que afeta diretamente a economia e os agricultores de lá precisam de uma resposta urgente, né? Afinal de contas, eles já começaram a safra deles. E a China está muito confortável, obrigada, né? Porque a oferta sul-americana é suficiente para a demanda deles. Então, a China, nesse momento, também está confortável com relação à compra de soja. E os próprios produtores americanos, né, eles estão preocupados porque depois do anúncio de Trump ali de quadruplicar
que a China quadruplicasse as compras, né? E, enfim, os sojicultores eles enviaram uma carta para Trump e a ASA, a Associação Americana da Soja, ela citou que os produtores estão à beira de um precipício comercial e financeiro. E aí fez esse apelo aqui, ó. Pedimos que priorizem a soja e cheguem a um acordo que inclua a remoção das tarifas retaliatórias da China e, se possível, compromissos significativos de compras. Ou seja, o produtor está pensando lá na frente. E eles completam assim: infelizmente para nossos produtores de soja, a China firmou o contrato com o Brasil para atender às necessidades dos próximos meses, evitando a compra da soja dos Estados Unidos. E aí que a gente vê, não tem melhor exemplo nos dias de hoje do que esse dos impactos que uma guerra comercial pode causar. Olha esse exemplo, o que eles estão vendo. A China não vai comprar dos Estados Unidos, ou pelo menos até agora não negociou nada, e está comprando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando do Brasil. O Brasil acaba se beneficiando disso e são novas oportunidades que surgem para nós. O que cabe também agora a nós é sermos diplomáticos para que a gente não perca o que a gente está conquistando. Exatamente, essa questão de tarifas, retaliações, ela sempre prejudica algum setor, né? A gente vê que o nosso setor foi muito prejudicado no setor cafeeiro, aeronaves, nós fomos muito prejudicados nesse sentido, né? Já em contrapartida, a nossa carne bovina, ela conseguiu ainda elevar, né, as exportações para outros compradores, mas a gente não conseguiria dessa forma tão facilmente com produtos em grandes escalas, né? Então essas retaliações a gente só tem visto prejuízos com essas relações. Além do mais, saindo um pouco da soja, a China também está ampliando a importação de carne do Brasil, compensando queda nas vendas aos Estados Unidos. Essa informação também está no site do Canal Rural, dizendo que o país reduziu as suas compras de proteína no mês, mas aumentou 50% a importação da carne brasileira. Ou seja, é notícia boa para o Brasil também que a gente traz. E outra informação também que vem a calhar com tudo isso é que depois desse tarifaço de Trump, as exportações brasileiras aos Estados Unidos, elas caíram também. Porque, de certa forma, claro, isso afeta. E a gente vai continuar mandando para lá, pagando tarifas altas. A intenção é buscar alternativas. Ou seja, é o que o Brasil tem buscado fazer também, buscando novos aliados aí, para que os prejuízos não fiquem tão onerosos. Justo aí, falando em carne, eu vou aproveitar o momento e vou pedir para o Paulo colocar uma tabela que nós temos aqui do Canal Rural, essa tabela de exportação de carne bovina. Aqui, nessas tarjas, ali no nosso gráfico em verde, são as exportações que ocorreram no ano passado, no mês de agosto. E esse gráfico aqui à direita, em amarelo, ele está revelando agosto de 2025. Então, vejamos, nós tínhamos uma exportação significativa para a China já, um volume de 106 milhões de toneladas de carne bovina, e aumentamos em 50% o volume da nossa exportação para a China mesmo. E agora, quando a gente olha para o gráfico dos Estados Unidos, nós tínhamos uma exportação significativa também, que estava crescente, estava pujante, mas nós tivemos uma redução da demanda de exportação de carne bovina brasileira em relação ao ano passado de 58%. Então essa queda, ela tem um impacto com certeza, mas ela consegue ser suprida hoje e até superada com a demanda chinesa, e agora a Rússia também vem elevando os patamares. Nós tínhamos ali timidamente 7,51 e agora nós estamos em 12. Então veja só, nós conseguimos com a China e com a Rússia suprir o boicote dos Estados Unidos por conta da tarifação. Essa tarifação, ela acaba
cortando esses laços de mercado, né? Porque quando chega lá o nosso produto, vai chegar, era um preço, vai tarifar mais 50%, então o consumidor final vai achar um produto muito caro e não vai querer consumir. Então eles vão procurar outros mercados também que podem consumir esses produtos, né, que eles podem fornecer a carne, principalmente a carne bovina, que tem outros mercados que também podem fornecer. A Argentina é um exemplo, né, e a relação diplomática da Argentina e dos Estados Unidos está muito bem, obrigado. Então, o que a gente vê é que o Brasil está conseguindo superar, pelo menos nesse aspecto da carne bovina, as exportações. Mas, de maneira geral, não é nada bom brigar, né? Sempre. A gente vem falando isso e vamos repetir, né, Daiane? Eu acho que, não sei também, às vezes a nossa opinião também, todo mundo tem o direito de mudar, adquirindo informação, mas eu acho que a gente continua também com esse ponto de vista, né? A diplomacia sempre vai ser a melhor saída. E no caso do Brasil, é melhor. Esses dias também teve algumas informações, a gente não trouxe aqui, mas quem acompanha o noticiário, o presidente Lula, uma informação que a gente trouxe era do aviso, né, da lei da reciprocidade, mas alguns dias depois, uma informação que a gente não falou aqui, mas que eu vi também no noticiário, é que o presidente Lula falou também que não está com pressa para aplicar, ou seja, ele foi lá e falou, a gente vai aplicar a lei da reciprocidade, mas não estou com pressa, mas ainda assim é uma ameaça, o que pode fazer com que abale essa relação entre países. Então, a diplomacia sempre vai ser a melhor saída. Eu até entendo que, de um ponto de vista político, né, eles têm algumas desavenças e podem até não querer demonstrar fraqueza, né, muitas vezes falando assim que não vai ter nenhuma retaliação. Mas o que a gente vê hoje é que sempre toda diplomacia, ela muito bem feita, ela tem surtido bons resultados, né? Veja só, quando a gente tem uma relação favorável, a relação de compra e venda sempre foi muito benéfica com outras relações. A gente teve um ano que iniciou a guerra com a Rússia, em busca, né, de fertilizantes. A diplomacia conseguiu segurar aquele montante, né, para que não faltasse para os produtores. Então, assim, a gente vê só bons exemplos, desde a escola até as exportações, né, Jossan? A diplomacia e um bom diálogo é muito melhor do que uma briga. E um momento de tensão como esse que é vivido, porque a gente sabe que a gente pode ser ameaçado a qualquer momento, porque os Estados Unidos estão de olho no Brasil, o presidente Trump daqui a pouco pode lançar mais uma tarifa, inclusive, porque já existe já um burburinho a respeito disso. E aí, com os Estados Unidos vendo o Brasil como uma ameaça, o que é que a gente tem que fazer é agir com cautela, é agir com inteligência, evitar ameaças para que as relações continuem muito bem, obrigado, né, Daiane? É isso aí. Bom, vamos encerrar esse bloco, eu acho, então, encerrando esse assunto. Daqui a pouco a gente volta com mais Eu Te Chamo de Novo, Daiane. Vamos fazer mais um último intervalo comercial de hoje. No próximo bloco, a gente fala sobre as exportações de ovos, que cresceram quase 72% em agosto. Vamos tentar entender esses números aí já já. A gente já volta. O Agrodebate está de volta, segunda-feira, dia 8 de setembro, depois do feriado, né, da Independência, que caiu num domingo, poxa vida, né? Mas é isso aí, teve expressões aí, né, de patriotas por aí, Brasil afora, e às vezes é até bom um feriado assim no domingão, a galera aproveitou, foi a família inteira aí, ou para tirar para descanso, ou para honrar a pátria. Seguimos com o nosso Agrodebate e olha a informação que está no site
da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de ovos cresceram 71,9%. Vamos arredondar para 72%? Isso em agosto, tá? As exportações brasileiras de ovos, incluindo os produtos in natura e processados, totalizaram 2.129 toneladas no mês. O volume é 71,9% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Essa receita gerada com os embarques gerou $5.729.000, um desempenho 90% superior, inclusive, em relação ao mesmo período do ano passado. E com esse resultado, as exportações acumuladas entre janeiro e agosto alcançaram aí mais de 32 mil toneladas, o que é um número 192,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Daiane Kirnev volta comigo por aqui, já que são números que a gente pode considerar positivos, e também aquele consumidor brasileiro aí que talvez esteja pensando, não precisa ficar preocupado também, porque olha só, o que a gente exporta é menos de 2% da nossa produção total, né? Por mais que olha só, são números que impressionam, mas isso tudo que foi exportado não representa 2% de toda a produção nacional. Aí, Jassan, esses números, eles trazem um impacto muito bom com relação à balança comercial favorável, né, brasileira, que eu vejo que está ainda assim em superávit, graças ao desempenho de outras coisas que têm crescido, como os ovos, né? Os ovos cresceram significativamente também, as exportações, um número que chega a ser muito expressivo, e a gente consegue trazer, mesmo assim, uma balança favorável ao Brasil, mesmo perdendo o mercado norte-americano, né, por conta dos tarifaços, mas a gente tem ganhado novos mercados, e isso tem contribuído para que a gente fique com essa balança favorável até o momento. Olha só que interessante. E a gente falava no bloco anterior, Daiane, também, do tarifaço de Trump, né? E isso gerou impacto também nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os embarques, né, para os Estados Unidos, eles sofreram esse efeito com diminuição no fluxo embarcado nesse mês, mas ao mesmo tempo, o que é que o Brasil fez? Retomada dos destinos como Emirados Árabes, fortalecimento para novos exportadores como México e coisas como essa, né, atitudes como essa ajudam a equilibrar aí, já que ações como a de Donald Trump são repentinas, e também gera, voltando àquela conversa do bloco anterior, Daiane, uma desconfiança brasileira na hora de negociar com os Estados Unidos, porque no final das contas houve essa represália, digamos assim, né, americana contra o Brasil, com as tarifas chegando a 50%, então isso faz com que a gente fique um pouco aleijado com eles. É melhor garantir negócios por aí, se tiver alguma coisa com eles que pode ser benéfico, não vamos recusar compradores ou negociações que podem ser benéficas, mas também não de maneira que representem uma grande fatia do bolo. Jussan, eu acredito que no cenário que nós temos hoje, que já existe a tarifação, as negociações elas já partem de um outro patamar, né? Já pressupondo da tarifa. Então, dificilmente, em um certo contrato, ele poderia alegar, por causa da tarifação, eu vou ter que cancelar esse pedido. Então, eu acho que o mercado brasileiro já está atento a essas questões, né? E vai fazer um diálogo que não vai ter surpresas. Então, nesse sentido, eu não vejo motivo para receio, porque receio é quando a gente não sabe, né? Quando é algo que é uma surpresa. A tarifação já não é mais surpresa, né? Já é conhecimento comum. A surpresa que a gente pode ter é que não vai ter a tarifação, né? Eu espero que a Corte Internacional derrube a tarifação
e a nossa relação comercial com os Estados Unidos volte a ser como antes ou melhor ainda. Muito bem falado. Gostei. Isso aí. Daiane, continue aqui comigo. Eu acho que a gente vai aproveitar, nós temos mais 7 minutinhos de papo, dá tempo da gente falar bem rapidinho de uma última notícia. A gente vai continuar falando ainda, a gente vai voltar a falar do etanol de milho. O etanol de milho a gente já falou algumas vezes por aqui, e ele tem sido a bola da vez, e tem mais uma informação que está consolidando isso que a gente vem falando. A gente já mencionou também alguns dias atrás a Petrobras querendo investir, né, no etanol de milho, etc. E aí a gente fica às vezes até se perguntando por que é que o investimento, né, para o milho está vindo tão repentinamente e o interesse acontece. A gente já falou várias vezes por aqui, mas vale ressaltar, e isso tem sido mostrado cada vez mais, que o etanol de milho, por conta dele gerar um subproduto, agora a gente vai vendo informações, tá? Por fato dele gerar um subproduto que vira ração, que é o DDG, né? Vira ração para bois, isso faz com que a produção dele compense muito mais. O etanol de milho hoje, ele corresponde a 17% da nossa produção anual de etanol, contra o 8% de alguns anos atrás. E a expectativa é que essa produção continue subindo cada vez mais e mais. Até 2034 para nós sermos para o etanol de milho ser responsável por 23% da produção brasileira de combustível. E, enfim, tem expectativa aí de números muito maiores, e com essas possibilidades de DDG e também a indústria da cana, ela se direcionando um pouco mais para o açúcar, a tendência acaba sendo essa. Jossan, realmente é um prato cheio para a indústria, né? Prato cheio para a indústria. Por que é um prato cheio para a indústria? Nós temos a matéria-prima barata, relativamente barata, que com quantidade abundante, o que acaba segurando muitos preços, e o fornecimento, ele é adequado, ele é certo, né? Então, por que não utilizá-lo? E o DDG, agora nós temos a situação de que antes ele era um problema, né? Ele era um residual do milho. Hoje, ele está valendo ouro, né? Ele já começou a ser valorizado, inclusive está em falta. Se você tentar comprar o DDG hoje na Impasa, você não consegue comprar, porque ele já foi todo vendido. Eles descobriram que ele é riquíssimo em proteína, né? E o desenvolvimento do gado é muito melhor com o DDG. Então, olha só, de um problema, ele acabou virando uma solução. Isso tem trazido muita rentabilidade também a essas indústrias. Não pensem que elas vêm se instalar porque elas são boazinhas, né? Elas estão se instalando aí porque a lucratividade delas está sendo muito boa. É um produto de qualidade, ele tem em abundância, preço baixo a considerar, né? E um combustível aí que também tem sido sustentável, tem ganhado um selo de sustentabilidade aí no nosso país. A sustentabilidade, acima de tudo, da rentabilidade que é necessária, etc., eu acho que acaba sendo o pilar principal. A sustentabilidade é algo que é renovável, a gente planta e ano que vem planta de novo, e mais uma vez, ao contrário do petróleo, que uma hora vai acabar. E olha os números, Daiane, segundo a consultoria Datagro, uma das maiores do setor, o subproduto do etanol de milho, o DDG, ele pode cobrir. Eu fiquei bem assim, espantado com o número. Ele pode cobrir até 40% dos custos que as usinas têm com a compra do milho. Ou seja, eu vou comprar o milho para produzir, mas o DDG que vai sobrar daquele etanol que eu estou fazendo vai pagar 40% do que eu gastei para comprar o milho. Ou seja, são números atrativos. Exatamente. É por isso que a gente tem visto cada vez mais investimentos, né, nesse setor industrial com relação
a indústrias de etanol, porque ele tem se mostrado muito rentável também, porque a gente tem um consumo total do milho, né? Primeiro é retirado o etanol e o seu subproduto, o DDG, que antes um problema, hoje uma rentabilidade, hoje um excelente negócio. E eu acredito ainda, Josan, estou aqui para dar uma opinião, né, que o DDG ele vai aumentar ainda esse valor por causa da procura que está sendo com ele cada vez maior aí do pessoal da pecuária, né, e até das indústrias para exportação de uma forma que seja viável. Afinal de contas, o DDG também ele tem um certo nível, ele é muito perecível, vamos dizer assim. Então, tem que ter um certo cuidado no manejo, ele não dá para ficar muito tempo nas estradas, né? Então, só por isso que ele não está mais caro, mas daqui a pouco eles vão achar um jeitinho de fazer isso ficar mais viável e vantajoso ainda. E daí tem também informações, a gente tem visto ultimamente informações de novas plantas de etanol, de milho aí sendo anunciadas. Na semana passada também a gente falou aí de uma fusão aí, de uma parceria entre a MAGE e a Impasa também, né, se eu não me engano. Enfim, ou seja, está gerando lucros. E para se ter uma ideia, não há no momento nenhum projeto de uma nova usina de cana no Brasil. A tendência vai ser essa, o milho é a bola da vez, o etanol de milho é a bola da vez. Daiane, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço, Josan, agradeço vocês telespectadores pela audiência. Um beijo a todos, um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro e até amanhã. Valeu, Daiane. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos ouvintes também, internautas que estão ligados na gente também através do Spotify. Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais uma hora de Debate Agro. Até lá.